Depois do MDB ter me feito de tonto, fazendo eu pensar que só teriam 7 episódios da primeira temporada de Minhas Aventuras com Superman, eu descobri que eram 9 na verdade. Então vamos lá, episódios 5 e 6 de Minhas Aventuras com Superman no Colisão Pop. Chegamos finalmente na metade dessa temporada, que eu acho que foram os episódios mais fracos até aqui, e que apesar de serem divertidos e continuar numa crescente, mostrando o desenvolvimento dos personagens, eles, apesar de que desenvolvem um pouco mais a história, apresentando o vilão principal, entre aspas, eles meio que são bem mais mornos que os anteriores. Tanto na questão de desenvolvimento da relação da Lois e do Clark, apesar de ser importante, mas ficou meio que anticlimático. Mas o importante desses episódios 5 e 6 é que eles finalmente tomam tempo para abordar um dos personagens principais que tinha ficado de lado até agora. Porque é um trio, a Lois, o Clark e o Jimmy. E o Jimmy até agora, como na relação da Lois e do Clark, tinha ficado de lado, e como no desenho ele tinha ficado também de lado, agora eles dão mais atenção ao personagem e desenvolvem ele um pouco mais. E aí, meus senhores, disse, tranquilos, eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. Chegou aqui, mano, gostou de alguma coisa que eu falei no vídeo? Assiste o vídeo primeiro, tá? E se você gostar, considera aí se inscrever e deixar um like pra ajudar a gente. E pra quem já é inscrito no canal e chegou no vídeo, mano, deixa um like aí na moral pra ajudar, beleza? Eu acho que o principal tema de pelo menos esse episódio 5 vão ser as quebras de expectativas, porque nós temos 3 pontos de vista nesse quinto episódio, que é o do Jimmy, a da Lois e do Clark. E ambas as expectativas deles, elas são subvertidas, porque o Jimmy, ele espera que ele vai ter o melhor dia da vida dele, com os amigos dele, as pessoas que mais importam para ele no mundo. Eles vão lá atrás do pé grande, que é o que ele sonha, ele viaja com essas coisas fantasiosas, que muitas dessas coisas são teorias de coisas da DC, que nós já vamos chegar. E por outro lado nós temos o Clark, que ele pensa que a Lois está completamente fissurada nele, porque ela gosta dele, e a Lois que está esperando o Clark confessar pra ela que ele é o Superman, mas ele continua escondendo, porque afinal é o maior segredo da vida dele. E a Lois, ela é xereta, né? Acho que a característica principal do personagem, a que sempre se mantém, é que ela é muito intrometida, cara. Apesar dessa ser a melhor Lois, e esse aqui é do personagem não atrapalhar tanto o desenvolvimento, e se você vai gostar ou não dessa versão dela. E o episódio já mostra, né, ela bem triste assim, porque o Clark não revelou pra ela que ele é o Superman, o que é completamente compreensível, como eu já disse, porque é o maior segredo da vida dele. Não faz sentido nenhum ele revelar pra alguém, sendo que eles nem têm uma relação. Ele gosta dela, ele se importa com ela, ele tá completamente apaixonado por ela, mas eles não têm uma relação, ele não sabe se ela sente realmente isso por ele. Então não faz meio que muito sentido ele revelar o maior segredo da vida dele, que pode virar a vida dele de ponta cabeça junto com a dos pais dele, e completamente destruir quem ele é, a personalidade do Clark. Porque o Superman, como eu já disse, o Clark, por mais que ele seja Superman, o sonho dele é ser um cara normal, sabe? Ele tenta sempre equilibrar a vida dele entre ser uma pessoa normal, que é o que ele mais quer, e ser o homem que pode mudar o mundo e salvar as pessoas. Mas a Lois está cagando pra isso. Ela não consegue ter essa perspectiva da visão dele, porque afinal, ela é a Lois, ela é um repórter. Então ela não vai ter essa visão de alguém que chegou na Terra e é um completo estranho para as pessoas daqui, e vai ser subjugado a um preconceito enorme se ele revelar quem ele é de verdade. E é muito legal o começo desse quinto episódio, porque a direção ela mostra esses 3 pontos, né? O do Jimmy, a da Lois e o do Clark. A Lois triste porque o Clark não contou pra ela que ele é o Superman, um pouco revoltada. O Jimmy extremamente animado porque vai acampar com os amigos dele, e ao mesmo tempo ficando um pouco triste, descobrindo que ele tem um hater. Já começa aí a quebra de expectativa do negócio. E o Clark tentando conciliar a vida dele de Superman com a vida de Clark, tentando salvar todo mundo, mas dá atenção pros amigos dele ao mesmo tempo. E é nesse ponto que começam as desventuras do Jimmy, porque esses 2 episódios, como eu disse, vão ser focados nele. O meio da temporada, eles esperaram até o meio da temporada pra focar no Jimmy. Eles primeiro quiseram estabelecer, eu acho que o relacionamento da Lois e do Clark, e depois focar no personagem dentre os 3 que tem menos relevância, que é o Jimmy, apesar dele ser o melhor amigo do Clark em basicamente todas as histórias relevantes do Superman. Aquele também, ó, o melhor amigo do Clark, né, porque é uma história extremamente relevante do Superman, principalmente atualmente, que nós não temos histórias tão boas assim do Homem de Aço, e essa daqui se destaca pra caramba. Então o Jimmy, ele se vê preso com um repórter babaca, o Steve, e ele descobre que o Steve é o hater dele, tá ligado? E ele já pensou que ia ter o melhor dia da vida dele, ia se divertir com os amigos, e depois eles iam acampar, e já começa a mudar tudo aqui, porque o que ele esperou é completamente subvertido. E nós também vemos uma figura estranha aparecendo nesse episódio, que vai voltar um pouco mais pra frente dele, que as minhas teorias foram concluídas. Que eu disse que aquele cara com 2 espadas na abertura seria o Slade, e ele é o Slade sim, tá?
Ele tá agindo ali mancomunado com o governo pra pegar essa tecnologia que aquela vilã lá do primeiro episódio roubou. E esse traje dele, mano, tá irado. Ele meio que parece um alien high-tech. Mas faltou, né, a perda de olho. Mas eu acho que ele vai perder o olho até o final dessa temporada, ou até mesmo na próxima temporada, porque já foi confirmado que vai ter 2 temporadas de desenho, o que é maravilhoso. E o muito interessante dessa animação também é que os personagens não são idiotas, porque conforme a gente vai ligando os pontos, que essa tecnologia tá toda ligada com o Clark, com o Superman, com os Kryptonianos, o Clark também tá se ligando que essa tecnologia, ela tá sim ligada com ele está ligando os pontos do criminoso com essa tecnologia. Então é muito bom de ver que o roteiro não trata os personagens como imbecis. É sempre saudável isso pra qualquer história, tá? Se você está escrevendo uma, não trate seus personagens como idiotas que não perceberam coisas que estão na cara deles. E aí que fica a minha dúvida, se essa tecnologia, aquele cara lá do 4º episódio é realmente o Lex, e ele que está produzindo essa tecnologia, porque eu acho que é. Eu tenho quase 99% de certeza que ela é de Krypton e que o Brainiac tá por trás de tudo. Ele vai aparecer pelo menos no final da temporada, mas até agora não deu nenhum indício, fora a abertura que ele vai estar aí, o que me decepciona um pouco, porque a gente já tá no meio da temporada e o vilão principal não foi apresentado, a não ser que os vilões principais da temporada seja o General, que eu tenho certeza que aquele general é o pai da Lois, e realmente a Amanda Waller e o Slade. Mas eu acho que vai ter um plano de fundo muito maior, porque é o que tá se construindo. E pelo que parece, no próximo episódio, não no 6, mas no 7, vai aparecer o Mr. Spitlick, aquele personagem vilanesco, que não é muito um vilão do Superman, que aparentemente é aquela alien Loli, que aparece no começo da abertura ali, que eu até citei no episódio passado. Quem poderia ser aquela alien ali? Mas agora parece que ela é sim o Mr. Mrs. Spitlick. E é um cu falar esse nome, mano. Na moral, é muito chato falar esse nome. E enquanto o Clark quer descobrir se essa tecnologia tem realmente uma ligação entre todos esses criminosos e tem uma relação com o passado dele kryptoniano, ao mesmo tempo que ele tá investigando isso, ele quer esconder, né, esse passado da Lois. A Lois tá a fim de investigar o Clark, cara, pra descobrir se ele é o Superman. Então, ao mesmo tempo que ele propõe investigar isso com ela, porque ela é a repórter mais foda que ele conhece, quem ele se interessa romanticamente, ela quer só ficar focada no Superman e investigar o Superman. Ela até cita: ah, vamos ficar numa sala, eu, você e o Superman juntos, porque ela quer, né, ver se ele realmente é o Superman, ou quer que ele se confesse que ele é o Superman pra ela. O que eu acho que é um pouco egoísta do personagem, que ele se intrometer tanto na vida da pessoa assim, apesar de que ela tá interessada por ele, ele tá claramente interessado por ela, mas eles não têm uma relação tão sincera assim, estabelecida. Então é meio cuzão da parte da Lois, mas isso não interfere se você vai gostar ou não do personagem, apesar de que isso progressivamente nesses 2 episódios vai aumentando essa intromissão dela na vida do cara. E uma coisa interessante é que durante os momentos que o Jimmy, ele tá com esse repórter babaca, o Steve, uma informação muito foda é citada ali, que o Jimmy, ele tem toda uma teoria ali conspiratória, porque o cara, ele é a coisa que ele mais gosta, né? Teorias da conspiração e monstros fantasiosos ali no mundo, que é sobre Atlante. E se ele citou Atlante, em algum momento vai aparecer o Aquaman nesse desenho. E se aparecer o Aquaman, pode ter certeza que vai começar a pipocar os personagens da Liga da Justiça, o que já pode ser um indício de que mais pra frente talvez a gente tenha uma nova animação da Liga da Justiça, ou ela seja até mesmo criada nessa animação, porque por mais que o James Gunn ele tenha planos de fazer um universo todo coeso da DC e colocar tudo do jeito que ele quer, tem sim os Elseworlds, que no caso esse Superman ele faz parte do selo Elseworld. Então eu acho que esse desenho não vai ser cancelado, tá? Não tão cedo, porque ele é ótimo, ele tá tendo uma visibilidade muito grande no meio da cultura pop, e ele tá atraindo bastante atenção, porque, como eu disse, é um suspiro novo pro Homem de Aço, e ele já prepara a nova audiência e até a audiência passada pro próximo Superman do James Gunn, que é um cara mais esperançoso, um cara mais leve, um herói que não tá ali pra lutar, ele tá pra salvar. E é muito interessante desse desenho tá começando a abordar isso pra no futuro a gente ter o filme e ele já tem uma base de fãs novos que vão ser trazidas desse desenho, ou até mesmo os fãs antigos que tinham abandonado o personagem, e com esse desenho e com os novos anúncios dos planos do Superman do James Gunn, eles voltam para esse personagem agora. Então eu acho que esse desenho só tem a agregar e por isso ele não vai ser cancelado, ele só vai se desenvolver cada vez mais. Outra coisa interessante é que periodicamente nesse episódio, enquanto
a Lois tá querendo descobrir se o Clark é realmente o Superman ou não, e o Clark tá escondendo isso dela. Sempre mostra ele salvando alguém, e é muito interessante ver o Clark parando de fazer tudo que ele está fazendo ali pra ir salvar as pessoas, como o Superman, porque ele é um cara ali que pode fazer isso, né? Em um segundo ele pode estar em um lugar, em um segundo ele pode estar em outro, e é interessante de ver que eles abordam isso sempre, coisa que os filmes nunca fizeram, desde os primeiros filmes lá do Christopher Reeves. Outra coisa legal é a consideração que o Clark ele tem pela Lois, porque quando ele tá como Superman, ela vai lá tentar entrevistar ele de novo, dar um ultimato nele, e aparece aqueles bandidos para enfrentar ele, ela se prende nele. Em nenhum momento durante a ação ele quebra a algema e se solta, e isso mostra o quanto de respeito e consideração que ele tem com a Lois, porque ele deixa ela pensar que ela tá no controle. E é por isso que ele é gente boa, sabe? Tipo, ele podia simplesmente quebrar a algema ali e falar, mano, vaza, tá ligado? Mas não, ele deixa ela pensar que ela tem um pouco do controle da situação, porque ela realmente é importante pra ele, ele não vai ser um cuzão com ela, né? E é da hora de ver isso. E é muito legal de ver a relação deles se construindo também, conforme tá mostrando em todos esses episódios. A Lois, mesmo sabendo que o Superman é indestrutível, praticamente indestrutível, né? Ela do mesmo jeito continua extremamente preocupada com ele. E ela fala, mano, você vai lutar com esses caras, você nem sabe se você é a prova de fogo. Ele fala, não importa, o que me importa é você estar em segurança. Ele deixa ela ali em cima do prédio e vaza. E mesmo ela vendo ele voando, fazendo aquelas coisas incríveis, ela ainda continua extremamente em choque com a segurança dele, e é muito da hora de ver isso, porque mostra que a personagem realmente se importa com ele. Ela não se importa só se ela vai descobrir se ele é o Superman ou não, mas ela se importa com a segurança do Clark. E dá pra ver que ela é bem traumatizada com essas questões de segredos e mentiras, né, porque ela meio que tá projetando isso no Clark, dele não tá contando pra ela, e por isso que ela fica magoada, mas ele tem a completa razão de não revelar isso, pelo menos no início agora. Então nós temos o confronto do Clark com o Slade, finalmente um mini confronto, que o Slade consegue machucar o Clark, e novamente dá pra ver que esse Superman, ele ainda tá desenvolvendo os poderes dele, e ele não tem, tipo, nem 2% da fração do verdadeiro poder do Superman, porque o Superman é um personagem ridículo. E mostra ali o pai da Lois, que eu tenho certeza que é o pai da Lois, né, e a Amanda nesse confronto. E pela primeira vez, por mais que o general, o pai da Lois, que eu esqueci o nome dele agora, General Ross talvez, não lembro, ele seja extremamente implacável no que ele busca, né. Mais pra frente no episódio 6, os personagens de lá falam que quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele vai atrás. Se ele te marcou como um inimigo, ele vai te perseguir até te derrotar ou te enterrar o mais profundo na terra. Ele olha pro Superman e vê ele salvando as pessoas, e ele fala pro Slade parar, porque pessoas inocentes vão se ferir. Então, por mais que o pai da Lois seja um cuzão, ele ainda tem um pouco de bondade ali nele, né? Ele pensa no próximo um pouco. Diferente da Amanda, que fala, foda-se, arregaça esse cara aí, dane-se 10 pessoas morrer. É um contraponto ali dos dois, né? Duas lideranças de poder. Uma não se importa com os meios para atingir o seu objetivo, a outra ela liga pro que vai acontecer entre o que ela busca e o objetivo, se pessoas vão se ferir ou não. E eu acho que por isso mais pra frente a Amanda vira líder completa do Cadmus, né? Porque ela é uma pessoa completamente implacável e sem nenhum escrúpulo. E é isso que o governo americano gosta, né? Pessoas sem escrúpulos, que vão só obedecer ordens. E dane-se se vai morrer alguém pra cumprir o objetivo do país. Mas mostra também que aparentemente no passado, talvez quando o Clark chegou na Terra, teve uma invasão alienígena e o general tava lá, ele lutou contra esses robôs, né, que mostra. Eu acho que daí que veio toda essa tecnologia. Aparece num flashback do Clark quando ele encosta na tecnologia daquela mina de fogo, eu acho, eu não lembro muito bem agora no momento. Porque foi ontem que eu assisti, não foi hoje que eu assisti esses episódios. Então chegamos no fim do episódio, que a Lois se joga do prédio depois de confrontar o Clark e ele não revelar pra ela que ele é o Superman. Ela fala, se não vai ser pelo bem, vai ser pela dor. E, mano, esse personagem é muito foda, cara. É a melhor versão da Lois, sem dúvida nenhuma. Não tem como não gostar dela, mano. Por mais que em alguns momentos ela esteja com a ideia meio errada ali, né, querendo que o Clark confesse pra ela de qualquer jeito que ele é o Superman, mas é muito da hora ver que ela vai chegar aos extremos pra cumprir os objetivos dela. Então no fim do episódio 5, nós temos o Jimmy sendo sequestrado pelo que aparenta ser o Pé Grande, mas na verdade não tem nada a ver com isso. E tá aí uma coisa muito da hora desse desenho, que ele pega personagens que ninguém se importa muito e ele traz de volta com uma nova roupagem, que é o caso do Cérebro e do Monsieur, acho que é Monsieur, que é aquele gorila gigante, que eram personagens que, se eu não me engano, inimigos do desenho dos Teen Titans. A versão muito foda, não a versão cartoon, que eu desgosto muito. E eram personagens que eu tinha esquecido completamente que existiam. Eu bati o olho e falei, mano, eu conheço um Cérebro e um gorila gigante em algum lugar da DC. Aí eu fui procurar e eu vi que era eles. Eu falei, nossa, cara, que sacada da hora. E uma sacada mais foda ainda é que nessa versão
eles são um casal, tá ligado? Era um cientista que perdeu o corpo e um gorila que ganhou inteligência, que eu pensei que era o Grodd a primeira vez que eu vi, mas eram esses personagens. E eles desenvolvem uma relação muito louca entre um gorila inteligente e um cérebro sem corpo. Mano, muito foda a questão criativa disso daí. E a questão também, né, de romper essas barreiras de preconceito. E o desenho tá cagando pra isso, ele só mostra uma relação muito foda de dois personagens. E é da hora já estabelecer isso, porque isso já vai tirar desse desenho aquele público mais cuzão, sabe? E tudo isso mostra também que o Jimmy tava certo sobre tudo, né? Porque todas as teorias conspiratórias que ele tinha é confirmada pra ele nesse lugar que era a base antiga do que era o Cadmus, né? Que esses dois personagens maravilhosos, extremamente carismáticos e simpáticos, estão cuidando de tudo ali, apesar de que um ser meio esquentadinho e louco. O cérebro, o gorila é muito mais gente boa, o Monsieur, e tudo, cara, que eram as teorias da conspiração dele, dos vídeos que ele fazia, são comprovados ali. E ele também começa a conversar com os dois, falando que ele tinha todo um dia planejado com os amigos dele pra se acampar, e eles deram um bolo nele por todas as questões ali enrolativas que aconteceram no episódio 5 entre a Lois e o Clark. E por outro lado, enquanto o Jimmy tá tendo o melhor dia da vida dele ali no Cadmus, né? Nossa, podia ser melhor se ele estivesse compartilhando com os amigos dele, né? Mas do mesmo jeito, é um dia incrível pra ele ali dentro do Cadmus, com todas as teorias conspiratórias dele. Nós vemos a Lois e o Clark ainda em conflito, tentando se resolver e indo atrás do Jimmy. E o que é interessante é que eles entram nessa barreira, que tá esse lugar do Cadmus, que é um lugar escondido, que o Clark até fala, sobrevoei todo esse lugar, não vi, isso daqui é a floresta, o Jimmy tá perdido, não me respondia. Eles vão lá atrás dele e eles entram nessa barreira de vermelha, que eu falei, mano, será que esse é sol vermelho? E realmente foi confirmado que era uma barreira de sol vermelho que o Cadmus tinha. Então, mano, com certeza essa tecnologia toda, tecnologia kryptoniana. E pelo amor de Deus, o Brainiac tem que aparecer logo, se ele for aparecer. E é nesse momento também que mostra uma das interações mais bonitas, de novo, do Clark e da Lois, que é quando aquela arma vai disparar na Lois e o Clark entra na frente. E a Lois fala, como você sabia que você era a prova de bala? E ele simplesmente vira e fala, eu não sabia, mas você não era. Mano, e nossa, a relação desses dois é muito da hora, cara, nesse desenho, na moral. Então finalmente nós chegamos no confronto, né, derradeiro entre a Lois, o Clark e o Jimmy, que a Lois e o Clark encontram o Jimmy lá no Cadmus, e é revelado que esse tempo todo o Jimmy já sabia que o Clark era Superman, e ele simplesmente não se intrometeu na vida dele, porque ele respeitava as vontades do amigo dele, o que a Lois não fez. Então, cara, sempre dê valor aos seus amigos, sabe? Eles são extremamente fodas. Você pode gostar de uma pessoa, mas se você tem um amigo de verdade, de longa data, ele sempre vai se importar mais com você e com seus sentimentos. E mostra isso também como a Lois é intrometida, em contraponto com o Jimmy, né? Porque o Jimmy, por um lado, como eu disse, ele respeita muito o Clark, as vontades dele. Ele estava esperando o Clark contar no tempo dele, que era o Superman, quando ele se sentisse à vontade com isso. A Lois não, ela forçou o Clark até o ponto que ele teve que contar pra ela, o que é bem cuzão, mas como eu disse, não interfere se você gosta ou não do personagem, porque é um personagem muito carismático. Todos os personagens dessa porra desse desenho são carismáticos, até os vilões. E o Clark revela o motivo dele não ter contado pra todo mundo que ele era o Superman, que eu já disse um pouco atrás, que é ele ter medo de ser rejeitado por ser diferente, e isso é completamente compreensível, cara. O que já faz uma ligação com esses dois personagens que são introduzidos nesse episódio, que são o Cérebros e o Monsieur, que eles se isolaram da sociedade por ela achar eles estranhos e tá caçando eles, os caras do Cadmus, e o objetivo deles é criar um buraco negro pra abrir um buraco entre uma dimensão para eles irem para um lugar onde eles não seriam diferentes, seriam aceitos. E eles até oferecem essa oportunidade pro Clark, já que ele é diferente, e ele vai sofrer sim, ele sempre sofre, o Superman, toda essa rejeição de parte da sociedade, por ele não ser um humano. E por final, depois do conflito que tem entre os robôs, o Clark, o Jimmy, a Lois, o Monsieur e o Cérebro, a gente vê que no final do episódio o general chega na base do Cadmus, depois do Monsieur e do Cérebro ter vazado para outro multiverso. Eles finalmente conseguiram fazer isso, outro universo. Eles finalmente conseguiram fazer isso e eles acham a base e o Parasita volta. O que é muito interessante, porque eu achei muito da hora esse vilão. Como eu já disse no meu vídeo passado, até a própria questão dele ser um bilionário, né? Ele parasitar da energia das pessoas, ele usar a força de trabalho dos outros pra se alimentar dela. E agora o bilionário tem um trelo com o governo pra, né, fazer merda. E é muito legal o subtexto dessas interações que tem nesse desenho. Se você reparar, você vai ver o quão interessante elas são de verdade, porque nada de graça nessa animação, por isso que ela é muito foda. E eu acho que depois desse meio de temporada morno, vai começar a esquentar de novo, porque eu já vi que tem muitas coisas que se tratam de multiverso nos próximos episódios, e parece que a Lois vai ser sequestrada aí pra outro universo. Eu só vi umas fotos, sabe? Então não dá pra saber muito bem o que vai acontecer, pelo que eu vi, mas ao mesmo tempo já me deixou bastante instigado pra continuar a ver esses episódios. E eu acho que semana que vem sai o próximo, então eu já gravo o vídeo. E pra aqueles que ficaram até aqui, cara, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Considera deixar um like aí, se inscrever se vocês gostaram do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa animação do Superman. E se vocês acham, como eu,
que ela é a melhor adaptação do Superman dos últimos anos. E como sempre, tamo junto.